Quando Hermione abriu os olhos, era tarde da noite. Virando a cabeça, ela encontrou Malfoy parado em frente ao retrato na parede, falando com ele em voz baixa. A bruxa na pintura imediatamente avistou o movimento de Hermione e gesticulou por cima do ombro dele. Ele parou de falar e girou nos calcanhares para encará-la. Ele parecia cansado e nada entusiasmado com sua paternidade iminente. Hermione sentiu que ia vomitar. Ela fechou os olhos com força, enrolou-se em uma bola defensiva e tentou não começar a chorar de novo. Ela podia ouvir o som dos sapatos de Malfoy quando ele cruzou o quarto e se aproximou de sua cama. Houve um longo silêncio e ela podia sentir seu olhar sobre ela. Ela enfiou o queixo contra o ombro e desejou que ele se afastasse. Você não tem permissão para se machucar ou fazer qualquer coisa que cause um aborto. O aborto espontâneo. Não foi uma declaração, foi uma ordem. Ela podia sentir o calor em torno de seus pulsos. Tenho certeza de que você tentará racionalizar isso como uma tentativa de contornar as compulsões, mas não é. Você não tem permissão para fazer nada para interromper sua gravidez. Ela podia sentir a picada de lágrimas no canto dos olhos e soluçou baixinho. Topsy, vai monitorá-lo em tempo integral agora, para garantir que você não experimente nenhum infortúnio, como tropeçar na escada ou mastigar um raminho de teixo. Ela já cuidou de bruxas grávidas antes, então ela está bem ciente do que você pode ou não comer ou beber. Ela tem minha permissão para contê-lo imediatamente se você tentar qualquer coisa. Hermione não disse nada. Malfoy permaneceu parado ao lado da cama dela por vários minutos antes de suspirar levemente. Ela ouviu seus passos se retirando e o clique da porta. Ela ficava na cama e alternava entre chorar e dormir, enrolada com força, envolvendo os braços em volta do estômago de forma protetora. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Ela sussurrou novamente e novamente. Eu faria qualquer coisa para poupar você deste mundo. Malfoy reapareceu após 4 dias. Você não pode ficar deprimido por 9 meses, disse ele. Você precisa comer. Você deveria ir lá fora. Hermione o ignorou e esperava que ele fosse embora. A menos que ele pretendesse forçá-la a sair da cama. Ela não tinha intenção de se mover. Houve um longo silêncio. Ela podia sentir seus olhos sobre ela. Eu tenho algo para você, ele finalmente disse. Ela sentiu algo pesado pressionar a colcha e abriu um olho. Havia um livro grosso ao lado dela, um guia para o cuidado eficaz na gravidez e no parto mágico. Ela fechou os olhos novamente. Eu não posso tocar nos seus livros, ela disse, sua boca torcendo enquanto ela falava e sua voz tremendo levemente. Astoria os protegeu contra sangues ruins. Isto não é da biblioteca da mansão. O tom de Malfoy era ligeiramente divertido. Não vai te queimar. Houve uma pausa. Espero que você saia da cama amanhã. Depois que ele saiu, Hermione abriu os olhos novamente e tentou alcançar o livro, descansando um dedo levemente na capa. Não houve nenhuma sensação de queimação quando ela entrou em contato com ele. Ela o puxou para mais perto, puxando contra o peito e segurando com força. No dia seguinte, Hermione se forçou a sair da cama e foi até a janela. O livro era novo em folha. A lombada de couro rangeu ligeiramente quando ela levantou a capa, e as páginas cheiravam levemente a óleo de máquina e tinta. Tinha 7 centímetros de espessura e estava impresso em papel escrita. Ela começou no índice e leu por horas seguidas. Era um livro de medicina, em vez de um guia básico de gravidez para uma bruxa leiga. Foi atencioso da parte de Malfoy perceber que ela preferia isso. Ela estava mergulhada em um capítulo sobre a regulação endócrina, influenciando a invasão adequada do trofoblasto quando Malfoy entrou em seu quarto novamente. Ela agarrou as bordas do livro de forma reativa, enquanto ele a olhava fixamente com uma expressão contemplativa. Quando foi a última vez que você saiu? Ele finalmente perguntou. Hermione hesitou e engoliu em seco. O dia em que você foi para a França. Eu fui para fora. Seus olhos se estreitaram. Por quanto tempo? Hermione projetou sua mandíbula ligeiramente e corou. Menos de 1 minuto. A irritação cintilou em sua expressão. E antes disso? Hermione ficou em silêncio e baixou os olhos. Você não saiu desde o equinócio, não é? Hermione olhou para baixo, sem piscar, para a página à sua frente até que as palavras ficaram borradas. Malfoy suspirou. Levante-se. Ele ordenou. Ela se levantou, segurando o livro com força contra o peito. Ele deu outro suspiro. Você não pode trazer isso, pesa quase 5 libras. Não vou deixar você arrastar isso pela propriedade. Deixe isso aqui. Hermione o segurou com mais força. Ele ergueu a mão direita e agarrou as têmporas como se estivesse com dor de cabeça.
Ninguém vai roubar ou pegar se você deixar aqui. Se o fizerem, comprarei outro para você. Deixar. As palavras finais foram um comando. Hermione relutantemente o colocou na cama e foi pegar suas botas no guarda-roupa. Enquanto ela se arrumava, Malfoy olhava pela janela, estudando o horizonte. Então ele se virou bruscamente e olhou para ela brevemente antes de caminhar em direção à porta. Hermione o seguiu lentamente. Ele parou na porta da varanda e olhou para ela. Não vamos chegar perto do labirinto de Sebes. Ele a conduziu através dos jardins de rosas e depois ao longo de uma das alamedas ladeadas por árvores frutíferas em flor. A propriedade era linda na primavera. Hermione não podia negar, mas a beleza parecia amarga e venenosa quando ela o absorveu. Nem ela nem Malfoy falaram até que ele a acompanhou de volta ao quarto. Enquanto ele se afastava, ela conseguiu falar. Malfoy. A voz dela vacilou quando ela disse o nome dele. Ele parou e se voltou para ela. Sua expressão se fechou, seus olhos cautelosos. Malfoy, disse ela novamente. Sua mandíbula tremia e ela agarrou o pôster da cama. Eu nunca vou pedir nada de você. Sua boca se contraiu e seu olhar endureceu. Ela sentiu algo dentro de si quebrar com desespero, mas se forçou a continuar. Você pode fazer o que quiser comigo. Eu nunca vou pedir qualquer misericórdia de você, mas... por favor, não machuque o bebê. Mesmo se você tiver um herdeiro diferente, ainda é metade seu. Não, não, não. Seu peito começou a gaguejar enquanto ela lutava para respirar e não começar a chorar. Ela estremeceu. Não deixe a Astoria machucá-lo. Ela disse em uma voz quebrada. Por favor, por favor. Sua voz foi cortada quando ela começou a hiperventilar. Ela se agarrou à cabeceira da cama enquanto lutava para respirar. Malfoy cruzou a sala e segurou os ombros dela. Ninguém vai machucar seu bebê, disse ele, encontrando os olhos dela. Ela se afastou dele, liberando o ombro. Não, não faça promessas para mim que você não quis dizer. Sua expressão vacilou e ele segurou seu ombro novamente, passando as mãos por seus braços. Você tem minha palavra. Ninguém vai machucar seu bebê. Astoria nunca vai tocar nisso. Hermione mordeu o lábio enquanto o encarava e lutava para parar de respirar excessivamente. Seus pulmões continuaram espasmos sem seu controle. Seu corpo inteiro tremia enquanto ela continuava respirando forte e ofegante e em seguida liberando-os imediatamente. Ninguém vai machucá-lo. Acalme-se agora. Ele disse com firmeza. Você precisa respirar devagar. Ela se apoiou nas mãos dele por um momento, descansando a cabeça em seu peito enquanto tentava respirar lentamente. Então ela congelou e se afastou dele, recuando contra a parede. Não. Divirta-se comigo, disse ela, com a voz trêmula. Eu não quero suas promessas ou atenção para manter meu ambiente. Ela soluçou baixinho. Afinal, você deixou bem claro o quão patético eu seria. Confundir seus cuidados obrigatórios com qualquer coisa. Ela colocou os braços em volta de si mesma e deslizou para o chão, tremendo e pressionando a boca fechada enquanto todo o seu corpo tremia. Você não precisa se preocupar mais. Eu vou cuidar de mim mesma. Você não precisa me levar de novo. Malfoy a olhou imóvel por vários minutos, enquanto ela pressionava as mãos contra a boca e tentava acalmar a respiração. Sua mão se moveu ligeiramente para frente antes dele se fechar em um punho, dar um aceno de cabeça afiado e sair. Ela não o viu novamente por 3 semanas. A presença de Topsy tornou-se constante, embora o elfo raramente fosse visível. Quando Hermione se sentava na cama, a elfa imediatamente se materializava e perguntava se ela queria alguma coisa. Durante essas 3 semanas, Hermione desenvolveu enjoos matinais. Chegou cedo e com força total. Hermione mal conseguia sentir o cheiro de muitos alimentos, muito menos tentar prová-los ou possivelmente engoli-los. Felizmente, os cheiros do ar livre não a incomodavam. Quando não estava relendo seu guia de gravidez, ela deu longas caminhadas pela mansão. Ela se obrigou a caminhar ao longo das sebes, lembrando-se repetidamente de que Montag estava morto. Ela começou a ter dores de cabeça. Foi uma dor lancinante que começou como uma vaga sensação na parte de trás de seu crânio, mas parecia piorar um pouco a cada dia. Quando ela não estava andando ou lendo, ela se aninhava na cama e dormia. Enquanto sua gravidez continuava progredindo, sua cabeça começou a doer tanto que ela começou a apertar a mandíbula inconscientemente para tentar lidar com a dor constante. A luz do dia piorou as dores de cabeça. Os dias de sol brilhante mantinham sua cama enquanto ela tentava não vomitar de uma combinação de enjoo matinal e dor. Em poucos dias, a dor ficou tão forte que ela não conseguia ler. Topsy acrescentou cortinas escuras e pesadas que impediam quase toda a luz do quarto do lado de fora. Ela comia cada vez menos. Quando ela não comeu ou saiu da cama por 2 dias, Malfoy finalmente reapareceu.
Ela o ouviu entrar, mas não afastou o braço de seus olhos para reconhecê-lo. Você precisa comer, disse ele. Mesmo, ela disse em um tom fraco, mas sarcástico. Eu não fazia ideia. O livro de medicina nunca mencionou que a nutrição era necessária durante a gravidez. Ela o ouviu suspirar. É uma gravidez mágica, ela disse amargamente. Até mesmo os trouxas sofrem de enjoo matinal. É pior para o povo bruxo, até mesmo os sangueruins. Houve uma pausa e ela o ouviu mudar. Há alguma coisa que você vai comer. O que você acha que poderia comer? Batatas fritas de uma colher gordurosa, disse ela, ou talvez um saco de batatas fritas. Houve um longo silêncio. Mesmo? Ele disse em um tom duvidoso. Ela zombou levemente, e isso fez sua cabeça latejar tão dolorosamente que era como se alguém tivesse enfiado uma haste de metal na base de seu crânio e no centro de seu cérebro. Ela deu um soluço baixo. A dor interminável e crescente era como ter seu cérebro lentamente esmagado e transformado em pó. Mesmo se eu pudesse pensar em qualquer coisa que parecesse comestível, eu duvido que pudesse mantê-lo baixo, ela disse numa voz tensa. Ela quase podia ouvi-lo tentando pensar em outra coisa para dizer. Ela rolou e aninhou a cabeça nos braços. As bruxas têm filhos há milhares de anos. A probabilidade estatística indica que é improvável que eu morra, disse ela, disse a ele. Houve uma pausa. Minha mãe quase fez isso, disse ele. Sua voz soou oca. Hermione não disse mais nada. Malfoy não foi embora. Ele ainda estava de pé ao lado de sua cama quando ela adormeceu de exaustão dolorida. O curandeiro Stroud chegou alguns dias depois. Malfoy apareceu atrás dela como uma sombra sinistra. Quando Stroud conjurou uma mesa de exame no centro da sala, ele zombou dela. Ande os 3 metros adicionais até a cama dela e lance seus feitiços de diagnóstico lá, ele disse em uma voz fria. Stroud bufou baixinho e caminhou até onde Hermione estava enrolada em uma bola. Stroud mal olhou para Hermione enquanto ela lançava um diagnóstico complexo sobre o estômago de Hermione. Uma pequena orbe de luz amarela pálida, quase cegante e brilhante, apareceu, pulsando tão rapidamente que quase estava vibrando. Parecia quase um pomo de ouro, mas era miniaturizado, um pouco maior que uma ervilha. Hermione congelou e olhou para ele. A luz a deixou nauseada de dor, mas ela não conseguia desviar os olhos. Iluminou quase toda a sala. Essa é a assinatura mágica do seu herdeiro, Stroud informou Malfoy. Os olhos de Hermione se voltaram para Malfoy. Parecia que alguém o havia acertado na cabeça com um bastão de balaço. Seu rosto estava pálido, e ele parecia meio atordoado. A vibração é o batimento cardíaco. O tamanho corresponde ao crescimento do feto, e o brilho indica os níveis mágicos, que são excepcionais, como eu havia previsto. As últimas palavras do curandeiro Stroud foram presunçosas. Embora possa tornar a gravidez mais traumática para ela, crianças poderosas costumam fazer. Stroud olhou para Hermione e deu um sorriso falso. Stroud passou vários minutos lançando vários feitiços no orbe de luz em Hermione. Finalmente, ela lançou um na cabeça de Hermione. Hermione ergueu os olhos. As luzes brilhantes espalhadas por seu cérebro pareciam todas iguais, exceto que havia um leve tom de ouro na luz. O curandeiro Stroud se virou para Malfoy. Você verificou as memórias dela recentemente? Eu não tenho, ele disse. Ela já sofreu uma convulsão por ter feito a legilimência quando seus níveis hormonais estavam elevados. Vou esperar até que suas enxaquecas e enjoos matinais passem. Legilimência é invasiva e traumática, independentemente da familiaridade da assinatura mágica. O curandeiro Stroud acenou com a cabeça. É provável que as enxaquecas se devam principalmente às fugas. Dores de cabeça durante a gravidez não são incomuns, mas os níveis de dor que o diagnóstico está indicando estão excedendo seriam considerados normais. A expressão de Malfoy apertou. Existe algo que pode ser feito? Ele perguntou. Não é aconselhável prescrever poções para alívio da dor durante a gravidez. Pode resultar em anomalias fetais ou aborto espontâneo nas primeiras fases da gravidez, disse Stroud. Você poderia tentar o alívio da dor dos trouxas, se estiver preocupado, mas geralmente doenças induzidas por magia requerem tratamento mágico. Malfoy olhou para Stroud com ceticismo. Stroud ergueu o queixo dela. Se não acredita em mim, pode pedir uma segunda opinião ou trazer uma parteira para corroborar. O curador mental informou que o processo de corrosão provavelmente seria insuportável. Não é como se alguém já tivesse criado fugas mágicas individuais em torno de centenas de suas memórias. A corrosão mágica é tão dolorosa quanto parece. O nível mágico de seu herdeiro provavelmente está acelerando o processo,
mas não temos ideia de quanto tempo isso pode levar. É possível que, uma vez que seus níveis hormonais se reequilibrem, a intensidade da dor diminua um pouco. Mas é igualmente provável que o processo de corrosão permaneça assim durante a gravidez. É impossível prever. Não há realmente nada que possa ser feito a respeito. Existem poções seguras para mantê-la hidratada e sem morrer de fome que podem ser administradas se ela puder mantê-la no estômago. No entanto, a menos que ela perca uma quantidade perigosa de peso ou comece a gritar de dor, interferir pode arriscar a ela ou a gravidez e fazer pouco mais do que estender o processo. A mandíbula de Malfoy apertou. Multar. Stroud saiu logo depois disso, mas Malfoy ficou para trás, olhando para Hermione. Ela fechou os olhos e tentou não pensar em como se sentia infeliz e que poderia continuar assim por mais 34 semanas. Sua cabeça doía muito para sequer pensar. Ela tentou se forçar a dormir. Um minúsculo orbe de luz brilhante apareceu vibrando em sua mente e ela se enrolou de forma mais protetora em torno de seu estômago. Ela sentiu a cama se mexer e dedos frios tocaram sua bochecha, puxando o cabelo para trás e depois descansando em sua testa. Ela mordeu o lábio e lutou para não chorar. Ela estava tão cansada de chorar. Ela tentou fingir que era outra pessoa. É o Harry. É o Ron. É sua mãe, ela disse a si mesma. Ela não se forçou a se afastar do toque. Depois de outra semana, ela começou a se perguntar se ela morreria de gravidez. Apesar da ciência avançada da cura obstétrica, a intervenção mágica na gravidez era extremamente limitada. Gravidez mágica tendia a neutralizar ou reagir extremamente mal a influências mágicas externas. Hermione conseguia se manter ligeiramente hidratada. Topsy dava a ela poções de hidratação e nutrição várias vezes ao dia, mas Hermione raramente conseguia mantê-las no estômago pelos poucos segundos necessários para seu sistema absorvê-las. Ela não tinha certeza se estava realmente sofrendo de hiperêmese gravídica ou se a maior parte das náuseas e vômitos eram causados por enxaquecas. Se comesse alguma coisa, vomitava imediatamente, e depois vomitava até começar a soluçar de dor adicional que isso causava em sua cabeça. Ela perdeu quase todo o tônus muscular. Ela estava deitada molemente na cama em seu quarto escuro e desejou que ela morresse. Malfoy veio. Frequentemente, ela pensou. Ele trouxe vários curandeiros mentais que apenas gaguejavam nervosamente ao seu redor e não ofereceram nenhum conselho útil. Ele trouxe parteiras e curandeiros obstétricos que arrulharam sobre os níveis de magia de seu herdeiro e prescreveram poções de sabor ainda pior para Hermione vomitar. Ela suspeitava que Malfoy vinha às vezes quando ela estava dormindo, porque seu nariz, extremamente sensível, frequentemente detectava o cheiro dele no quarto. Quando ele veio quando ela estava acordada, ela dificilmente foi mais receptiva. Ele se sentava na beira da cama e alisava seu cabelo, e às vezes ele pegava seu pulso e puxava sua mão na dele. A primeira vez que ele fez isso, ela pensou que ele estava brincando com seus dedos. Mas aos poucos ela percebeu que ele estava massageando sua mão, batendo a ponta de sua varinha em vários pontos de pressão, enviando vibrações suaves aos músculos. Então ele se curvava e massageava seus dedos e palma levemente. Ele estava fazendo o que os curandeiros faziam para tratar os tremores da Cruciatus, ela percebeu. Ele deve ter memorizado a técnica devido à frequência com que necessitou do tratamento. Ela não puxou a mão. Ela disse a si mesma que era apenas porque poderia fazer sua cabeça doer mais se ela se movesse. À medida que o final de maio se aproximava, sua cabeça doía cada vez mais. Ela foi ficando cada vez mais magra até que as algemas pudessem deslizar até a metade de seus antebraços. Topsy ficou inquieta e começou a encontrar os olhos de Hermione, enquanto ela suplicava suavemente a Hermione para tentar engolir mais poções ou saborear um pouco de chá de hortelã ou gengibre. Malfoy começou a operar. Ele teve que sair para caçar e realizar outras tarefas nas quais Hermione tentava não pensar, mas ele estava frequentemente no quarto dela. Ele não falou com ela. Ele raramente encontrava seus olhos, mas ele alisou seu cabelo, segurou suas mãos e mexeu nas algemas em torno de seus pulsos. Às vezes, quando ela abria os olhos, o encontrava olhando para sua barriga, mas ele nunca tentou tocá-la. Ela estava com quase 9 semanas de gravidez quando acordou abruptamente em pânico. Havia algo para o qual ela precisava estar pronta. Ela não conseguia se lembrar. Foi importante. A coisa mais importante. A coisa que ela não conseguia esquecer. Ela precisava estar pronta, não importa o que. Ela deveria se segurar. Ela se forçou a sair da cama. A dor de estar de pé a fez engasgar. Ela apertou a cabeça. Ela se forçou a ficar de pé. Ela não conseguia se lembrar. Estava bem no limite. Suas pernas tremiam com atrofia muscular.
Ela se forçou a andar e tentou não entrar em pânico. Ela deveria estar fazendo alguma coisa. O que foi isso? Topsy apareceu. Você está precisando de alguma coisa? Não, Hermione disse em uma voz trêmula enquanto ela arruinava sua mente e tentava pensar. Oh, Deus, o que foi? Seu coração disparou enquanto ela lutava para se lembrar, para pensar sobre a dor cegante. Havia pontos negros dançando constantemente em sua visão, ficando cada vez maiores. A dor em sua cabeça continuava crescendo. Malfoy estava de repente na frente dela. Ele aparatou? Ela não ouviu. O quê? Ele começou e parou quando a encontrou parada na frente dele. Eu não consigo me lembrar, ela forçou. Eu deveria esperar. Sua voz se interrompeu em um grito baixo quando a pressão em sua cabeça ficou tão intensa que ela pensou que desmaiaria. Sua visão vacilou. Ela piscou, tentando ver, e quando sua visão clareou, ela descobriu que Malfoy tinha uma faca na mão. Ela olhou para ele, assustada. Sua expressão era fria e intensa quando ele se lançou em direção a ela. Ela caiu para trás, tentando instintivamente afastá-lo. Um momento antes de esfaqueá-la, Malfoy de repente desapareceu. Alastor Moody estava parado na frente dela, com o rosto sombrio e cansado. Surgiu uma oportunidade, um que pode mudar a maré da guerra. Antes que Hermione pudesse dizer qualquer coisa, Moody se foi e ela estava caindo. Não, ela não estava caindo. Malfoy a estava segurando pela garganta e jogando-a no chão. Houve o golpe de uma lâmina de faca deslizando entre suas costelas. Ela estava no meio de um campo de batalha. Todo mundo estava caindo no chão, sufocando. Atormentar. Ron, comensais da morte. Todo mundo estava morrendo ao seu redor e ela estava gritando. Quantas vezes você acha que posso te esfaquear antes que a luz se apague em seus olhos? Ginny chorando. Eu não queria. Algo para aquecer meu coração frio. Um beijo forte enquanto ela estava presa contra a parede. Eu não queria você. A sensação de seu pulso quebrando sob um aperto de ferro. Você parece satisfeito por ter se prostituído com sucesso, feliz em saber que você prendeu sua peça de xadrez no lugar. Harry estava parado na frente dela, pálido e enfurecido, seu rosto coberto de sangue seco. Se você acredita tão pouco em nós, então você não é alguém de quem eu preciso da ajuda. Ela estava sentada ao lado de Tonks, que estava olhando para Hermione cautelosamente, seus olhos suspeitos. Quantas pessoas você matou hoje, Hermione? 10? 15? Você ao menos sabe? Minerva McGonagall segurando uma xícara de chá, sua voz trêmula. Você não é pecadora, este não é um destino que você merece. E, no entanto, parece que você está determinado a tentar se condenar, se isso significar vencer. Sua própria voz. Se minha alma é o preço de protegê-los, de proteger você. Isso não é um preço, isso é uma barganha. Você é minha. Você se jurou para mim e rosnou em seu ouvido. Severus olhando friamente para ela. Se você conseguir ter sucesso, você tem a mesma probabilidade de destruir a Ordem e salvá-la. Hermione chorando. Me desculpe. Sinto muito por ter feito isso com você. Finalmente Malfoy estava parado perto dela, seu rosto branco, seus olhos brilhando de raiva. Eu te avisei. Se algo acontecer com você, eu irei pessoalmente arrasar toda a Ordem. Isso não é uma ameaça, é uma promessa. Considere sua sobrevivência tão necessária para a sobrevivência da Resistência quanto a de Potter. Se você morrer, vou matar até o último deles. Foi como cair enquanto o passado se libertava, surgindo em sua mente e a engolindo.